6 têm com frequência casamentos de longa duração, porque estão dispostos a assumir o problema do casamento e sentem o dever de desvendar o problema. A fidelidade pode ser expressa através de compromissos de contingência. Vou ficar até a formatura do meu marido ou da minha esposa, ou vou ficar até as crianças crescerem. Um relacionamento de compromisso possibilita também o desenvolvimento de confiança no decorrer de um período de tempo e reduz qualquer suspeita que possa surgir na mente de um 6 de ser colocado em situação desfavorável, se ela ou ele parecer muito disponível ou muito carente sexualmente. A formação da confiança é lenta, devido à vulnerabilidade do 6 à dúvida. Um pequeno problema é capaz de pôr em questionamento todo o relacionamento. O compromisso básico do parceiro é posto em dúvida e tem de ser restabelecido após uma briga. Um 6 questionará premissas básicas repetidas vezes. Nada é permanente. Será que eu confio em meu parceiro? A questão fica em aberto. Advogados do diabo podem aceitar a felicidade e o prazer sexual com mais facilidade quando o casal é visto em conluio contra um mundo ameaçador. 6 são companheiros fiéis quando o casal se une contra um elemento externo gerador de estresse. Uma postura de relacionamento tipo nós contra eles, nós contra o mundo. Planejar um futuro feliz causa boas sensações a um 6. Mas ao surgir a oportunidade, não é tão fácil aceitar o lazer e o prazer. Um futuro prazeroso é definido como algo para depois do cumprimento dos deveres familiares, ou para quando o pagamento da hipoteca tiver sido feito. Confiança é um fator-chave e, em geral, 6 se sentem mais amados quando no papel de dadores, daqueles que dão. Sentindo medo, 6 acharão um lugar no relacionamento, ajudando o parceiro a alcançar as metas dele ou afetando sexualmente. O parceiro é visto como digno de confiança porque o 6 sabe que tipo de ajuda deve dar e porque o 6 pode dar prazer ao parceiro. Não há nenhuma manipulação específica no ato de dar de um 6. Um 6 não dá para obter algo em troca. O objetivo de afetar o parceiro é se sentir seguro. E 6 sabem tolerar extremos de comportamento neurótico sem ter de fazer o parceiro mudar. Uma reação diferente começará a surgir quando os 6 perceberem que podem ser afetados pelo parceiro. 6 ficam com raiva ao descobrir que podem ser feridos, que aquilo que o parceiro faz pode ter uma importância terrível e que, quando seus desejos de prazer são despertados, o parceiro tem controle sobre a satisfação desses desejos. Há o impulso de repelir o prazer, de ceder a temores de abandono, de deixar o relacionamento ou de separar cabeça, coração e corpo em relacionamentos diversos. Leva bastante tempo para 6 criarem confiança. Em geral, eles percebem muito bem os defeitos de caráter do parceiro, o que impede um compromisso sem contingências. E normalmente suspeitam de elogios, imaginando se não estão sendo preparados para ser rejeitados, ou temendo que o parceiro espere muito deles. A dúvida em relação a si mesmos pode ser facilmente projetada de modo que 6 acreditam que o parceiro duvida deles. Por exemplo, elogios é uma coisa muito difícil. Você nunca pode confiar muito neles, porque você também fica alerta para os pontos negativos não mencionados. É uma experiência muito estranha ver um rosto perfeitamente inteligente começar a parecer um tanto idiota, porque acabou de lhe fazer um elogio em que você não acredita. O que mais tem me ajudado a acreditar que eu estou fazendo um bom trabalho é o que chamo de oposição inteligente mínima. Isso significa que os elogios devem ser temperados
como sugestões construtivas para o aperfeiçoamento, de modo que eu possa realmente acreditar na integridade do que alguém me diz. É preciso coragem para um 6 continuar perseguindo objetivos prazerosos, porque a dúvida e o terror aumentam quando um 6 começa a confiar. Quando amado, um 6 pode facilmente suspeitar do comprometimento do parceiro, desconfiando de que o parceiro tenha se comprometido de forma inconsciente e de que não conheça suas verdadeiras motivações. O 6 é capaz de construir uma hipótese elaborada sobre o que de fato está se passando no inconsciente do companheiro e pode desenvolver um conjunto elaborado de crenças sem nenhuma verificação da realidade. Uma vez a hipótese tenha sido tecida, um 6 acredita nela tanto quanto num fato vigente, e se seguirá uma briga onde o parceiro é atingido por acusações que têm alguma base na realidade, mas que, em grande parte, são produto do medo da intimidade, não reconhecido pelo 6. É extremamente útil para o relacionamento se o parceiro reiterar uma simples declaração de fidelidade e afeição, e repetir exatamente a base de seu compromisso com o 6. Se possível, o parceiro deve indicar o ponto onde os fatos deixaram a cena e onde a hipótese íntima do 6 assumiu o controle. Esse pode ser um curso de ação perigoso, a menos que o parceiro tenha a capacidade de pensar de uma forma sinuosa e simbólica. Um 6 pensa abstratamente e pode descartar com facilidade uma asserção honesta do parceiro. Um 6 tem a tendência a iniciar uma hipótese complicada sobre as verdadeiras motivações do parceiro quando o 6 começa a ser ameaçado por ser provocado sexualmente. O 6 é confrontado pela amnésia em relação ao sucesso e ao prazer, e é oprimido pelo hábito de duvidar de promessas e de planos. Compromissos são feitos e depois postos em dúvida. As intenções alheias estão sempre sendo questionadas. Será que eu confio nele? Qual é a dela? Ele é capaz de me amar? A questão permanece aberta e o compromisso é fechado numa base contingencial. Vamos ver o que acontece quando as crianças saírem de casa. O desnudamento de si mesmo é sempre salutar numa relação com 6. Um 6 está identificado com o esforço humano e com causas de oprimidos e, em consequência, está apto a compreender uma falha humana. Em geral, 6 acreditam que são capazes de desvendar as intenções íntimas de outras pessoas. E se veem um ponto cego não assumido, 6 devem se sentir suficientemente seguros para discutir a questão. Caso contrário, qualquer ato por parte do parceiro será visto à luz daquele defeito único de caráter. De positivo para os relacionamentos, 6 têm muitas facetas emocionais e podem ser afetados em profundidade. São psicologicamente complexos e têm o potencial para responsabilidades profundas. Não visam manipular o parceiro, nem a querer usá-lo em benefício próprio, e são capazes de extrema fidelidade em tempos difíceis. São capazes de pôr o bem-estar das pessoas em primeiro lugar e de sentir o êxito alheio como se fosse o próprio. De negativo, para os relacionamentos, 6 tendem a atribuir seus próprios sentimentos ao parceiro. Se 6 estão amando, acreditam na reciprocidade do sentimento. Se o 6 está com raiva e sentindo atração por outra pessoa, então o parceiro provavelmente será acusado de estar com raiva inconscientemente ou de ter um caso. Exemplo de relacionamento de casal: 6 e 8, o advogado do diabo e o patrão. Tanto 6 quanto 8 são anti-autoritários e têm a propensão de encontrar uma causa comum que os atraia.
O relacionamento inicial põe em geral o 6 como oprimido ou perdedor e o 8 como protetor. 6 buscam 8 pela liderança, mas o propósito verdadeiro é: você faz acontecer para mim porque eu tenho medo. Um 6 poderá atacar um 8 se houver desacordo quanto ao ponto de vista do 6. Se a insatisfação do 6 for aberta, e se o 6 for capaz de resistir a várias confrontações aterradoras, o 8 respeitará a posição do 6 e provavelmente se voltará para o 6 quando necessitar de aconselhamento. Se a discordância do 6 for dissimulada, o 8 se sentirá traído e tenderá a ir embora. Ambos os parceiros têm problema com confiança no relacionamento. 6 tem medo de que um parceiro os ataque e 8 têm medo da traição. Se o 6 ficar muito desencorajado ou desconcertado pela confrontação, há uma probabilidade de que ele ou ela gerencie a situação de modo que o 8 não tenha nada para se irritar. Ser gerenciado é garantia de enfurecer um 8. Só a argumentação frontal parece honesta, e qualquer tentativa de evitar a raiva é vista como uma tentativa frágil e mesquinha de trair a confiança. É vital para o casal que o 6 tente não ceder terreno numa luta e faça declarações honestas, mesmo que as declarações tornem o 8 momentaneamente furioso. Se o 6 puder reunir coragem para dizer toda a verdade e para lutar a fim de manter uma posição, o 8 se tornará confiante e aberto. Se o patrão puder ouvir o ponto de vista do advogado do diabo, sem desacreditá-lo prematuramente, ou sem fazer mau uso dele, os sentimentos de confiança do 6 desbrocharão. É importante também que o 6 reconheça que o parceiro 8 é relativamente descomplicado. 6 quer se concentrar naquilo que realmente está se passando nas profundezas do inconsciente de um parceiro, como forma de rechaçar o mal em potencial. 8, porém, são relativamente descomplicados e funcionam com prazeres simples. O 6 tem a tendência a iniciar uma hipótese complicada a respeito das verdadeiras intenções do parceiro, justamente quando desponta a intimidade. O 6 pode suprir a nova abertura ou entrega física, até que ele ou ela entenda o relacionamento. O 8, porém, quer tomar a dianteira na sexualidade e não gosta de discutir psicologia profunda. Há pouca probabilidade de 8 mentir ou fabricar suas verdadeiras intenções. Isso é inacreditável para um 6, precisamente porque é tão simples. Tanto 6 quanto 8 são relativamente desapegados de uma imagem pública polida, o que significa que o comportamento entre eles é mais ou menos o mesmo em público e na vida privada. O 8 está muito à vontade sexualmente, o que pode ser uma ameaça à questão do 6 sobre o poder da sexualidade. Talvez seja difícil para o 8 ser monógamo, mas o 6 está no ramo de adiar o prazer e pode ser monógamo mais facilmente. Quando ameaçado sexualmente, o 6 não tende a competir abertamente para recuperar o parceiro. Provavelmente, o 6 iria embora, ou competiria contrapondo o caso do 8 com um onde ele ou ela pudesse se sentir sexualmente poderoso outra vez. Se for estabelecida uma rotina previsível, o 8 estará menos inclinado a controlar o relacionamento. Há, porém, uma tênue linha de tolerância entre uma rotina confortável e o tédio. A relação entre o advogado do diabo e o patrão entra numa fase severa quando o 8 tiver estabelecido as regras de conduta, o 6 tiver consentido e o 8 passar então a violar todas as regras. Se um 8 estiver entediado, ou se tiver energia extra para queimar, ela ou ele
criará a encrenca. Em geral, isso toma a forma de violar as regras, de comprar brigas, de querer controlar detalhes ou de se intrometer na vida de amigos. O 6 tem medo de pessoas inamistosas e se oporá à discussão do 8 de alienar ou insultar aqueles que o 6 gostaria de cultivar. Se o 6 se alarmar com a reação de tédio do 8 e levar a sério as questões específicas sobre as quais o 8 decidiu brigar, o 6 se sentirá maltratado, terá medo de que o 8 adote ações punitivas e poderá ir embora. Muitas vezes, a partida é engendrada pelo 6, que de forma meio inconsciente cria um incidente que deixa o 8 furioso. A gravidade da situação é incrementada pelo fato de o 6 não poder descobrir a real motivação do 8 para querer brigar. Porque um 8, entediado, brigará por qualquer coisa. A raiva gerada pela reação de tédio de um 8 pode ser afastada com o casal achando e mantendo um novo interesse, ou encabeçando um projeto pessoal onde precisem de conselhos e de apoio mútuos. Apesar de toda a sua assertividade, 8 têm muita dificuldade em dar início às suas próprias metas. 8 lutam a fim de manter vivo o interesse, mas se o interesse é fornecido externamente, então o 8 assumirá satisfeito o módulo de controle a fim de fazer essas metas se materializar. Uma das melhores áreas de relacionamento entre 6 e 8 tem o 6 como estrategista de opções criativas e o 8 como aquele que aplica pressão para manter as opções em andamento.